Bom dia, professor. Bom dia, turma. Esse aqui é o nosso trabalho para avaliação 3. No nosso grupo, nós temos o Antonino Lisboa, eu, Breno Pacheco, o Paulo Leonardo, Guilherme Barros. Bom, esse projeto, nós usaremos o Market Dataset, o UCI Machine Learning Repository, para construir um modelo para prever se alguém fará um depósito ou não, dependendo de alguns atributos. Nós vamos construir 3 modelos usando diferentes algoritmos: a árvore de busca, o Random Forest e o Naive Bayes. Após construir cada modelo, iremos avaliá-los e comparar qual é o melhor modelo para o nosso caso. Em seguida, tentaremos otimizar nosso modelo ajustando os hiperparâmetros utilizando o Random Search. Por fim, salvaremos o resultado da previsão do nosso conjunto de dados e, em seguida, salvaremos nosso modelo para reutilização. Para começar, vamos carregar algumas bibliotecas e então fazer algumas configurações, algumas delas. Entre as nossas bibliotecas principais, nós temos ali o Pandas, o Py, o Matplotlib, o Seaborn para a nossa plotagem de dados, o Scikit-learn, entre outros. Para o nosso pré-processamento de dados, antes de começar a criar o nosso primeiro modelo, precisamos carregar e pré-processar o nosso dataset. Essa etapa garante que nosso modelo receba bons dados para aprender. O pré-processamento de dados será dividido em algumas etapas, conforme vou explicar agora. Bom, primeiro nós fizemos o import do Pandas, depois nós retiramos algumas colunas que não gostaríamos, que não, achamos que não faziam parte desse, não era necessário nesse nosso projeto. Depois, através da nossa legenda dos que veio nos nossos dados, nós renomeamos uma das colunas que era Y, agora ela se chama nosso depósito. E aqui está a nossa tabela. Pode baixar. Aqui está as informações da nossa tabela. É, está lá completa. Temos, bom, aqui nos dados da nossa tabela, nós temos a idade, o trabalho, o estado civil, educação, inadimplência, saldo, entre outras métricas, os tipos dela. E agora nós optamos por converter os dados textuais em valores numéricos. Isso é, os valores sim e não, nós optamos por trocar o não por 0 e o sim por 1, para facilitar o nosso trabalho. Temos aí inadimplência, casa, depósito, empréstimo, depósito, a educação. Esse. Aqui nós vamos ver quais dados são nulos. Logo em seguida, nós podemos ver que a educação tem dentro da nossa coluna, ela tem 187 dados nulos. Logo em seguida, nós vamos excluir esses dados, porque nós queremos uma tabela limpa, funcional. Em seguida, nós vamos dividir nossas colunas em subcolunas. A gente agrupou as colunas para poder fazer a validação cruzada. Como nós tínhamos 4.334 dados, nós agrupamos eles em 5, assim poder fazer o teste e o treinamento na hora do nosso código da validação cruzada. Aqui nós temos o total de pessoas que depositaram dinheiro no nosso banco e não depositaram. O total de 4.334, 6.832 não depositaram dinheiro no nosso banco e apenas 502 depositaram. Aqui nós plotamos os dados, o gráfico, para mostrar essa discrepância dos nossos dados. Pessoal, eu sou o Paulo e eu vou explicar para vocês aqui o finalzinho do pré-processamento.
Analisando essa distribuição do gráfica, nós temos uma diferença muito grande, né, das pessoas que não depositaram e das pessoas que depositaram. E por que que essa diferença do gráfico ela é um problema? É simples, né? Se o objetivo do algoritmo é alcançar a melhor acurácia no exemplo, com esse desnível ficaria complicado da gente chegar nesse objetivo. Então a gente pode classificar se se a gente utilizasse os dados dessa forma, a gente poderia classificar 100% das pessoas nunca depositaram e alcançar um resultado de 95% de acerto. E de alguma forma, devemos apurar também os dados para os usuários que já depositaram. E esse é o motivo de que estamos construindo esse modelo, né? E a melhor solução de aplicar é, esse equilíbrio utilizando, aplicando o oversampling ou o undersampling. Que o oversampling são adicionadas cópias de observações para repor a classe com menos ocorrência, e o undersampling seria remover algumas observações de classes para poder balancear o conjunto de dados. Para esse exemplo, nós utilizamos o oversampling, pois deixou as amostras um pouco melhor por causa da quantidade de amostras, né? E podemos observar aqui também a nossa precisão após aplicar o oversample ficou mais equilibrada. A gente vai voltar agora para vocês poderem ver como que estava antes, que estava meio que um desnível na precisão, no recoil e no F1, por causa dos dados desbalanceados. E é isso, galera. Bem, nós importamos esses dados da biblioteca sklearn e criamos os parâmetros. Estes pertencentes à árvore de decisão. Como podemos ver, nós obtemos alguns resultados, como a exatidão, a precisão, o recall, cujo resultou em 89. A matriz confusão também está aqui embaixo relacionada. Mais para baixo, nós temos o Randall Forest e também todos os resultados. Por sua vez, ele está bem diferente da árvore de decisão. E como vocês podem ver, os resultados da exatidão, da precisão e o score, eles resultaram em 92 e o recall em 88. A matriz confusão também deu totalmente diferente da árvore de decisão. Mas para baixo nós temos o terceiro, o Naive Bayes, e também os seus respectivos resultados. A precisão 84, a exatidão também, o recall 87 e, mais embaixo, a matriz confusão. Analisando as três maneiras, nós percebemos que a matriz confusão foi bem diferente em todas elas. E se puder abaixar mais um pouquinho, nós plotamos o gráfico e analisando todas elas, nós escolhemos a Randall Forest porque esta se saiu melhor em todos os aspectos relacionados. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Meu nome é Antonino e eu vou estar finalizando com vocês agora essa parte após o modelo ser escolhido, certo? Então a gente vai utilizar o Randall Forest. A gente utilizou aqui o Randall Search para poder fazer essa validação cruzada
A gente tentou utilizar o grid, né, o Randall Grid, só que demorou muito. Eu até consegui executar algumas vezes, mas demorava muito para executar. Então o Randall Search, ele, na documentação mesmo do nosso arquivo lá do Bank, ele diz para a gente utilizar o Randall Search caso demore muito, né, porque são muitos dados a serem carregados. Então eu utilizei ele para estar fazendo de forma mais rápida, visto que os outros demoravam 10, 20, 30 minutos para poder iterar totalmente. Bem, aqui a gente tem ainda no Randall Search, a gente acha os best parâmetros, né? Que seriam os melhores parâmetros da busca. E em seguida aqui, a gente define a grid, né? Com os resultados do Randall Search. Bom, aqui a gente vai ter os valores de acurácia, precisão, recall e F1, todos do valor otimizado. Aqui é a matriz confusão também. E agora a gente vai plotar um gráfico, né, que vai estar mostrando para vocês o resultado final. Que é a plotação do gráfico, bem simples. Bom, deu para ver que, por exemplo, no recall aqui, ó, ficou igual, né, não teve nenhuma alteração. Teve algumas vezes que a gente fez a renderização, né, e aí acabou que o recall ficou variando entre menos, aí ficava zero, às vezes ficava positivo, ou seja, ficava bem variável. Mas a maioria das vezes o recall não mudou ou ficou pior. Então significa que nosso modelo comum, né, sem estar otimizado, ele foi mais fiel, por conta dele não perder tanto nas métricas. Bem, então aqui no final eu vou estar mostrando para vocês, né? Então a gente ficou aqui com uma métrica de acurácia cadê? Ficou a mesma do Randall Forest, né? Então a gente ficou aqui com 92% de acurácia, 96% de precisão, 88% de recall e 92% de F1 score. E essa seria a matriz confusão. Bom, lá no final eu vou estar mostrando graficamente a comparação entre os dois, né? E agora eu vou mostrar para vocês isso na tabela, né? Então, esses deposits, essa coluna deposit, ela tem o valor 0 e 1, né? 0 é quando a pessoa não depositou e 1 é quando ela já depositou. E o deposit prediction é justamente o que a gente faz, a gente prevê, né, os dados. Então, o que significa? Se aqui tiver null e aqui tiver 0, significa que a predição ela foi correta. Então, por exemplo, aqui, aparentemente, ele fez bastante predições corretas, né? Aqui também, onde tem um sim, ó, ele conseguiu fazer a predição correta. Aqui, opa, ele errou uma predição, né? Então, não está 100%, então já deu para ver que tem um erro. Porém, a gente dá para ver que nos outros já está correto. Então, a gente tem uma conclusão que a gente tem é que o modelo Randall Forest ele serve muito para base de dados dessa forma, claramente utilizando também aqui, utilizando também o oversampling, né, para a gente poder equilibrar os dados. Quando a gente fez com o undersampling, a gente teve uma diferença muito grande. Então, a precisão e a acurácia ficava bem baixa porque a gente tinha poucas amostras de dados. Então, como a gente está trabalhando com quase 4.000 amostras de cada lado, então fica um trabalho de dados bem melhor. Então deu para ver que a nossa predição ela está funcionando. Aqui a primeira predição errada, né? Mas assim, no geral, observando de forma geral, a gente teve uma predição bem correta do que era esperado do depósito, né? Que seria a classe do nosso banco. Então foi isso.